Eu faço um paralelo, às vezes, as pessoas gostam muito de conversar comigo porque elas dizem que eu sou provocativa. Na realidade, eu não sou provocativa, eu sou filosófica. Eu faço com que elas pensem naquilo que elas acham e defendem como se fosse uma, aspas, verdade. Sim. A verdade universal é Deus. Nós temos pedaços, fragmentos de esclarecimentos que podem nos tornar lá na frente próximo dessa verdade universal. Eu costumo dizer isso, né? E aí eu falo assim, elas dizem assim, você fala com tanta calma sobre isso, parece até que não tem problema. Eu falo, todos nós temos problemas, até porque o nosso cérebro, ele não trabalha sem problemas. Se você tirar dos seus pensamentos hoje os seus desafios, você vai deprimir. Porque a gente está aqui para aprender. É a força motriz, são os desafios diários. Seja na família, seja nas empresas, seja na profissão, seja onde for. Eu falo, mas olha, deixa eu te falar uma coisa. Você fala que quando a gente parte, acabou tudo. Vai virar pó novamente. Sim. Realmente, a matéria vai, porque ela precisa voltar átomos, moléculas, para poder gerar novas matérias. O que Lavoisier diz? Na natureza nada se perde, tudo se transforma. Sim. As pessoas, elas não estão prestando atenção nisso. Então, tudo se transforma. E aí eu falo, quando a gente vai dormir toda noite, a gente morre. Só que como a gente ainda está ligada por um cordão, por um elo, que tem que ter o nosso prazo aqui, a gente volta no dia seguinte. Mas você não lembra quando você está num sono profundo, no sono REM, nada. E qual a diferença, Franci Carme, me responda, do sonho mediúnico para um sonho fisiológico, para uma descarga do cérebro? Você consegue diferenciar isso? Eu vou lhe ensinar a receita. Pois me diga, porque assim, eu acho que eu sei, mas eu prefiro escutar a primeira resposta. O que você acha? Eu acho o seguinte, que o sonho mediúnico é... Por exemplo, eu tive um sonho, eu vou dizer o sonho. Sim. E eu passei a noite inteira. Era uma outra casa, não era ali aquele prédio que é o Lex, mas era uma casa e tava lá o João Braga, tava lá todo mundo. E a gente tava trabalhando. Aí eu acordei com aquela sensação de que realmente aquilo tudo aconteceu. Você desdobrou na realidade, né? Aí isso seria um sonho mediúnico? Não, isso é um desdobramento. Seu espírito esteve lá em outro período, sim, em outro momento. Não é à toa que você trabalha lá e tem uma ligação com o João. É mesmo. Porque as pessoas se reúnem e se reencontram para dar continuidade ao que não conseguiram terminar em determinado momento, né? Aí seria outra me diga aí situação. O que é o sonho mediúnico? Gente, é simples. O que é o sono fisiológico? O que é a descarga fisiológica do cérebro? A gente acorda e a gente tem N estímulos. É o trânsito, é a buzina, é um podcast, é um acontecimento, é uma briga familiar. Quando eu vou dormir, todas aquelas informações, elas vão sendo resetadas. Elas precisam disso, porque a gente precisa de espaço, de nutrição cerebral para no outro dia armazenar mais histórias. Então, geralmente, quando é um sonho fisiológico, ele não tem sentido, ele não tem cor, ele é acinzentado. E você diz assim, eu acho que eu sonhei, Valquíria, eu tava... Menina, aí você tem lapsos, mas não, ele não tem uma ligação, ele não tem uma mensagem clara, ele não tem uma memória. O sonho mediúnico você pode ter tido com 5 anos de idade. Você vai me contar ele agora com a mesma riqueza de detalhes. Ele é um sonho que ele tem cores, cheiros e geralmente uma mensagem subliminar. Então, assim, eu tive um sonho com uma pessoa que partiu, ela estava com a roupa assim, estava num local assim, e ela tentava me dizer algo. Se eu te perguntar daqui a 30 anos, você vai me dizer com a mesma riqueza de detalhes. E por que é que você lembra de um sonho mediúnico e não lembra de um sonho fisiológico? Porque o mediúnico, ele está arquivado na nossa memória perispiritual. E tudo que o nosso perispírito arquiva, que o que a ciência chama de inconsciente, que ele está submerso, porque não tem condição de jogar para o consciente, senão a gente surtaria, tudo isso que está lá no nosso inconsciente, a gente jamais vai esquecer quando tem um sonho mediúnico. É incrível. E o desdobramento é diferente. Eu vou te dar um exemplo. Meu pai partiu, vai fazer 5 anos. E eu sou estudiosa da doutrina espírita há muitos anos. E a doutrina espírita é ciência, filosofia e religião. Porque ela trabalha em cima dos ensinamentos do nosso Mestre Jesus. De Nossa Senhora, de todos os seres luz. Mas temos muitos cientistas que participaram da codificação, né? Muitos seres espirituais, né? Que estão ali na codificação
de grande porte, né? De grande envergadura. Então, o que acontece? Quando meu pai partiu, eu nunca fui já atrás de psicografia. Porque eu lembro quando meu pai dizia assim, filha, quando o espírito desencarna, ou desenlaça da matéria, ou morre para a maioria, o espírito não morre, é imortal. Muitas vezes ele está ainda no estado de ajuda nos hospitais. Você tem que evitar esse pensamento para não machucar, porque está com saudade, não depende dele ver tudo. Então, eu nunca fui atrás desse momento para mim. Para mim, eu entendo que pessoas precisem tudo, eu nunca fui. Mas a minha irmã foi. E aí ela recebeu uma notícia e tal. Eu nunca fui. E eu fiquei nos 2 primeiros anos que meu pai partiu, a gente falava muito sobre espiritualidade. Eu estudei muito com ele, um cara super inteligente. Falava 6 idiomas, e meu pai. Então ele tinha um conhecimento, conheceu Chico Xavier, conheceu Richard Simonetti, então uma enciclopédia. Só, Francisca Carmen, que eu dizia assim, eu ia aguar a planta, eu amo planta. Eu dizia assim, pai, cadê você? Ah, mas se esse negócio fosse verdade mesmo, já tinha lhe visto. Eu não sinto seu cheiro, eu não sonho com você. Cadê você? E nada do meu pai. E nada do meu pai. E eu não sonhava com meu pai. E deu 6 meses, nada do meu pai. Deu 1 ano, eu digo, meu senhor, eu acho que o papai não quer mais saber de mim, não. E a minha irmã disse que sonhava com meu pai. E eu digo, meu pai só não tá, só eu que não sonho com meu pai. Nós somos 4 filhas. Sei que eu desencanei de papai. Eu digo, pai, é o seguinte, vá ser feliz. Eu tenho um Jesus no meu corredor e toda vez que eu vou sair, eu peço permissão e agradeço e digo, pai, onde você estiver, Deus te abençoe. Um belo dia, minhas netas foram dormir na minha casa. E eu gosto muito de rede. E eu armei uma rede, eu botei elas no meu quarto e fui para o outro quarto para ficar próxima delas. E armei uma rede que dá direto para o corredor onde tem a foto de Jesus. Quando foi 1h20 da manhã, eu vi o meu pai. Eu vi o meu pai. Com a blusa polo begezinha clara, só da cintura para cima, não visualizei a parte interna. Fui caminhando até ele olhou para mim com um olhar, não falou uma palavra. E eu falei exatamente isso. Pai, que bacana, eu tô te vendo e você já partiu. E eu fui tentar me aproximar e não consegui mais. Quando eu volto, eu já me vejo na rede e eu não vejo mais ele no corredor. O que é que eu pensei? E olha que eu sou estudiosa da doutrina espírita, eu acredito, porque não é o primeiro espírito que eu vejo. E aí eu falei assim, eu sonhei. A vontade foi tão grande que eu sonhei. Ok, 1h20 da manhã, eu olhei o relógio e voltei a dormir. No dia seguinte, eu vou fazer o beijo das minhas netas. A mais velha, que tem mediunidade desde pequena, eu já percebi. Disse, vó, ontem eu estava escondida falando com o meu paquerinha da escola, ela tinha 13 anos na época. E eu botei o lençol em cima da cabeça para você não ficar vendo a luz do celular e brigar, mandando eu dormir. Me deu sede, mas tinha um espírito no corredor. E era de um homem. Aí eu senti que meu pai tinha vindo. E eu falei, como assim tinha um espírito? Ela disse, vó, eu senti, tinha um homem no corredor. E eu não fui beber água com medo. E era 1h20 da manhã. E quando ela disse, era 1h20, eu falei, meu pai esteve aqui. Então, é só para ilustrar para vocês que mesmo espírita, mesmo estudiosa... Às vezes a pessoa fica com fica dúvida, em né? dúvida. E é natural e tudo bem. Agora, que a gente tem uma tranquilidade diferente quando a gente sabe que isso aqui é uma passagem, que cada dia que a gente tem é um presente que Deus nos concede, a gente vive melhor. Aproveita mais. Sem sombra de dúvida. A gente ama mais, a gente abraça mais, a gente diz, você é importante para mim. A gente não tem medo. A gente não tem medo, principalmente em família, de mostrar o nosso lado, porque amanhã a gente pode não estar aqui. Qualquer hora a gente não pode, né, e aí partir. a gente deixou isso. É verdade. E Valquíria, aí a gente falando de tudo isso, né, de fé, de essa questão das doenças, né, emocionais. E aí é importante também a gente falar da história também, que tem pessoas que também se apegam muito só à parte da religião e como uma fuga, não é? Porque, assim, existem pessoas, de todas as religiões, que parece que elas deixam de viver. Você acabou de dizer, a gente tem que aproveitar, abraçar mais, amar mais e tal. E aí tem pessoas que elas... Eu acho que é uma interpretação talvez um pouco equivocada do que seja se doar, né, para a espiritualidade, praticar a sua espiritualidade. Elas esquecem de viver o material também. Assim, o dia a dia. Eu sou casada, eu tenho filhos,
né, neta e tal, mas aí eu vou me doar muito pros trabalhos da igreja ou da minha casa espírita, enfim, para onde for. Às vezes é algo como uma fuga. Qual é a diferença, Franci Carmen, de uma pessoa que sai do trabalho e vai beber numa conveniência, num restaurante e não volta para casa? Ele fica bebendo até altas horas e chega em casa e vai dormir. Para uma que vive dentro de um voluntariado Sim. exagerado, Sim. também que não pisa em casa. Qual é a diferença? Pois Nenhuma. São fugas. Então, na própria literatura diz, se nós temos uma família, se nós temos um propósito dentro da nossa família, a gente só pode fazer, dar continuidade a outro serviço quando a nossa lição de casa já está feita. Eu não tenho como ser uma pessoa excelente de voluntária, de sopa, e na minha família a solidão, a falta de diálogo e o abandono reinando. Tem gente também que diz assim, eu não quero fazer um trabalho em nenhuma frente religiosa porque eu vou ter que deixar de fazer as coisas que eu gosto. Eu falei, não, a gente é matéria e a gente precisa também se espiritualizar. Sim. Agora, nem 8 e nem 80. Equilíbrio. Eu não considero, qual é o que está certo? O que vive 100% dentro de uma religião e não faz mais nada da vida, ou o que vive 100% na vida mundana? Nenhum dos dois. São dois equivocados. Porque o caminho é o do equilíbrio. O caminho não é do desequilíbrio. E Jesus, ele não coloca na nossa caminhada uma situação maior do que a gente possa dar conta. Ele não coloca um peso maior do que a gente possa suportar. Então, se ele dá primeiro o matrimônio, ou cuidar de pais idosos, ou cuidar... Você também tem que entender que você tem que ter uma vida social, que você também tem que entender uma vida espiritual, que você é um ser humano. Senão você não está na matéria. Se você está na matéria, você tem que viver as coisas da matéria. A gente tem que ter essa consciência.